Começando a leitura do livro de José Carlos de Lucas, Simplesmente Francisco, A Família de Deus, capítulo 7. Aquele que vem a mim não pode ser meu discípulo, se não me amar mais do que a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e a si mesmo. Jesus. Regressando de Roma, com as vestes do mendigo, mas com o sentimento de ter encontrado o maior tesouro da sua vida, Francisco dirige-se para Assis. Ele tinha saudade de casa, principalmente do aconchego de sua mãe, sempre compreensiva e amorosa. Do pai tinha receio da sua ira, nascida da imensa dificuldade de aceitar outro caminho para os filhos, que não fosse o da fortuna e da elevada projeção social. Cada dia mais, Francisco se distanciava dos sonhos paternos. O pai aceitava a gastança do filho com os requintados banquetes que ele costumeiramente oferecia aos amigos. Todavia, não admitia que Francisco vendesse tecidos da loja para comprar pedras para a igreja. A respeito de Pedro de Bernardone, pai de Francisco, Maria Citico afirma: Monsenhor Pedro não era propriedade mal. Somente, porém, tinha o coração na carteira e muita ambição de nobreza nesse coração. O que mais o irritava era ver Francisco exposto ao ridículo a ele e à sua casa. E o ridículo para um plebeu enriquecido é a mais atormentadora das desonras. De fato, aquele jovem rico que a cidade conhecera, sempre alegre, elegante, pródigo, rei dos banquetes, aos poucos foi se transformando perante todos. Muitas vezes aparecia na cidade trajando vestes simples, rasgadas, descalço, cabelos desalinhados, barba crescida, olhos profundos, aspecto doentio, implorando esmola para os pobres e para a reconstrução de alguma igreja. Francisco era publicamente zombado, taxado de louco e muitas vezes até agredido. Esse era o ridículo Pedro de Bernardone, não suportava experimentar. Ele foi nesse cenário que o pai surpreendeu Francisco na cidade, após dias de ausência, em que o filho surgiu com aquele aspecto deformado, sendo alvo novamente de zombarias e risos debochados, de pedradas e de lama. Pedro de Bernardone perdeu completamente o controle. Entrando furiosamente no meio da multidão, pegou o filho pelas vestes rotas e o levou para casa, como se estivesse carregando algo repulsivo. No interior da residência da família, malgrado as tentativas da mãe de justificar a conduta do filho e acalmar os ânimos do esposo, Pedro de Bernardone, usando de violência física, trancou o filho num quarto escuro, deixando-o a pão e água, por dias ininterruptos, para desespero da mãe Pica. Francisco, porém, não se revoltou contra o pai. Recebeu o castigo como uma oportunidade de testemunhar sua vontade de seguir os passos daquele que o convidara a reconstruir igrejas. No entanto, a mãe não suportou ver o filho trancafiado por muito tempo.
aproveitando outra viagem de negócios do esposo, decidiu abrir as portas para Francisco. Abraçou-o demoradamente, derramou lágrimas sobre os cabelos ensebados de seu menino, pois sentia no íntimo que ele ainda lhe daria muitas alegrias. Embora não soubesse o certo como isso ocorreria, Francisco disse que não esperaria o retorno do pai, e a mãe, de alguma forma, sabia que o filho nunca mais retornaria. Francisco volta, então, à igreja de São Damião. Quando, porém, Pedro de Bernardone retorna de viagem e vê que o filho não está mais em casa, depois de brigar severamente com a esposa, sai à procura de Francisco e toma o rumo de São Damião, onde encontra carregando pedras e diz em voz alta: "Aí está o meu desgosto. O filho que poderia ser um rico mercador, um barão, um cavaleiro, perdendo a sua vida carregando pedras numa igreja em ruínas. Pedras compradas com o meu dinheiro e desgraçando a minha honra e a minha família." "Pai", disse Francisco, "eu até vendi alguns tecidos seus e entreguei as moedas ao sacerdote, mas ele se recusou a aceitá-las, pois sabia que o Senhor não aprovaria minha conduta. As moedas estão todas jogadas no chão da igreja, pai. Posso pegá-las e entregá-las ao Senhor. São suas. Eu tenho pedido donativos na cidade. Nunca mais usei ou usarei o seu dinheiro. Eu achei que o Senhor ficaria feliz ao ver seu filho inútil fazendo algo de bom para Deus. Mas vejo que não. Sinto que nunca fui o que o Senhor esperava de mim. Eu sempre fui meio esquisito, não é? Me perdoa, pai, me entenda, apenas se o Senhor puder." "Não posso, meu filho. Você só pode estar avariado das ideias. Eu preparei para você um futuro de grandezas. Preciso de um filho que tome conta dos meus negócios quando eu morrer. Quero prosperar e você quer mendigar. Quero enriquecer e você me faz empobrecer. Quero a glória e você só me dá vergonha. Quero você entre os nobres e você agora vive cercado de miseráveis e leprosos. Eu não posso mais suportar isso. Vou procurar o tribunal da igreja para dar um basta nessa situação." Firmemente decidido, Pedro de Bernardone presta queixa do filho junto ao bispo de Assis, Dom Guido. Naquela época, as lides familiares eram resolvidas pelas autoridades eclesiásticas. Eram os juízes de família de então. Foi marcada a audiência na praça em frente à catedral. Pai e filho compareceram. A queixa paterna era de que Francisco estava dilapidando o patrimônio da família. O bispo concede ao filho o direito de se defender das acusações diante do bispo e da comunidade que em peso havia comparecido ao julgamento. Guilherme Samora esclarece o surpreendente acontecimento. Francisco protagonizou uma das mais lembradas e importantes cenas de sua trajetória. Tirou toda a roupa do corpo, ficou completamente nu na frente de todos e as entregou ao pai. Indo além desse gesto, Francisco renegou também o pai com palavras fortes. "Até agora chamei-te meu pai, mas de agora em diante direi sem medo: Pai nosso que estais no céu, pois foi a ele que confiei meu tesouro, e nele depositarei minha fé."
Ficaram todos boquiabertos, sem ar, sem palavras, onde um dia haviam visto tamanho gesto de desprendimento. O pai calou-se, vergou a cabeça ao chão, sentiu o punhal atravessando seu orgulho mais do que ferido. Mas em Francisco surgiu o grito silencioso da libertação. Sua vocação, enfim, era maior do que qualquer convenção social. Seus sonhos eram mais importantes do que os sonhos que o pai tinha para ele. Respeitava o pai, mas não podia desrespeitar o chamado da sua alma para reconstruir igrejas, restaurar a esperança nos homens sofridos e viver a fraternidade e o amor entre as criaturas. Sua família, a partir de então, não seria apenas a dos laços de sangue. Francisco se integrava, naquele momento, à família de Deus.